Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre Oriente Médio. Bom, primeiro ponto que a gente precisa debater, né? O que é Oriente Médio? Tá? Da onde surge? Ô Juan, eu já vi um outro vídeo, a gente tem vídeos falando sobre isso, né? Sobre orientação, né? E a gente já ouviu falar sobre Oriente em outras ideias, tá? A gente tem basicamente o Oriente geográfico, né? Que vai ter como referência ali o meridiano de Greenwich, tá? Então vai ser a leste do meridiano de Greenwich, mas a ideia de Oriente, ela também tem uma concepção política, tá? E ela também foi usada dentro de um cenário geopolítico, tá? Então a ideia de Oriente Médio, né, ela é uma ideia construída, tá? Basicamente por leitores, por pessoas, por grupos que têm interesses, tá? Na região, e aí eles vão construir saberes a partir do que eles enxergam da região. Quer ver um exemplo muito simples disso? Eu não sei vocês, aqui eu vou entregar a minha idade, né? Quando eu era mais novo, era muito comum meus pais, meus avós falarem quando alguma criança ou algum adolescente tomava uma atitude mais rebelde, chamar aquela pessoa de xiita. Ou seja, o xiita é o rebelde. Isso é uma construção completamente equivocada que a gente tem. A gente tem diversas construções, né, dentro da ideia de construção de Oriente Médio a partir de um saber ocidental, né, a gente tem diversas visões que são completamente deturpadas, enxergando o próprio Oriente Médio como se fosse, né, uma homogeneidade, como se tivesse uma homogeneidade cultural, tá? O que de fato não acontece, como se o Oriente Médio, né, a gente vê em alguns pontos, né, o Oriente Médio apenas serve como foco de exportação de petróleo, né, como fonte de riqueza, tá, para determinadas atividades industriais. E de fato isso não acontece. Existe uma deturpação dentro dessa lógica e ela está pautada principalmente no conceito de Oriente, onde, tá, o Ocidente ele vai ser criado a partir de uma lógica. Eu sou, né, uma democracia burguesa liberal, sou chamado de Ocidente. O restante é Oriente. Dentro de um ponto de vista geopolítico, existe um debate na geografia até se o Brasil era considerado Ocidente, porque, né, a gente tem alguns governos ao longo do século XX que não são governos aprovados dentro desse ponto de vista, tá, de democracia burguesa liberal. Então, é uma ideia de visão do outro, assim como o continente africano, tá? Então, a gente tem a Ásia, o continente africano, com essa visão ocidental sobre as suas relações sociais, sobre as suas relações econômicas, sobre a sua cultura, sobre as suas riquezas. Então, a gente fala, por exemplo, em relação à África, que a África é um continente pobre. Não, a África é um continente empobrecido. Tá? Quando a gente fala que é um continente pobre, a gente está ocidentalizando a visão do continente africano. Perfeito? Bom, dentro dessa lógica, vamos para algumas características importantes, tá? A gente vai ter uma região constituída principalmente por planaltos, então a gente vai ter ali o planalto da Anatólia, tá? Que vai abrigar ali algumas nascentes de rios. A gente vai ter regiões de planície, como a planície da Mesopotâmia, tá? Uma área extremamente fértil para a região. A gente tem predomínio climático do tipo árido e semiárido. E galera, gravem isso, tá? Peguem isso e coloquem numa caixinha no cérebro de vocês. Região com predomínio de clima árido e clima semiárido. O acesso à água é uma pauta muito importante dentro dessa região. Os conflitos, eles não são conflitos apenas religiosos, tá? Eles não são conflitos por, né, interpretações distintas acerca de religião, né? A disputa territorial ela envolve, tá, além de riquezas, né, naturais, ela envolve também, tá, petróleo, no caso da riqueza natural, e também envolve água, tá? A ideia de recursos hídricos já
que a gente não tem uma abundância naquela região. Hidrografia marcada por presença dos rios Tigre e Eufrates, tá? Que vão ser os principais da região. Lembrando, a gente vai ter áreas ali com sérios problemas de abastecimento hídrico, cercada basicamente por água salgada, tá? Então a gente não tem uma abundância de água doce naquela região. E a gente tem, do ponto de vista econômico, países pouco industrializados, tá? E muitos países com dependência de petróleo. Então, a gente vai ter uma atividade de petróleo muito forte na região. Então, a gente tem destaque Arábia Saudita, Irã, né? Outros países. Dentro dessa concepção, a gente tem ali a criação, né? Os principais países da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, estão na região. Então, essa região aqui, ela tem impacto direto, tá, em marcos de impacto econômico global, tranquilo? Os choques do petróleo, de 73 com a Guerra de Yom Kippur, de 79 com a Revolução Iraniana, em 91, quando a gente tem um conflito entre Iraque e Kuwait. Então, essa região ela impacta diretamente a economia global. E se ela impacta a economia global, automaticamente o mundo vai ficar de olho nessa região. Do ponto de vista social, como eu mostrei para vocês, ó, a gente tem uma distinção de grupos étnicos, perfeito? Então, por exemplo, o Irã, né? O Irã, comumente, quando a gente fala de Oriente Médio, né, a gente pode, alguém pode ter a ideia ali, basicamente, de que o Irã, né, tem um grupo étnico ali árabe, e não é, tá? Então, no Irã, a gente vai ter uma população persa, tá? Nem todo mundo no Oriente Médio é árabe. A gente vai ter turco, a gente tem curdo, tá? Então a gente tem ali uma distinção étnica muito bem colocada nessa região da Ásia. E aí, para vocês entenderem a diferença, a gente tem aqui o mundo árabe, tranquilo? Com a expansão, né, árabe. Então a gente vai ter o mundo árabe, a gente já fala também sobre esse mundo árabe, né, no continente africano, no nosso curso, beleza? Então há uma distinção, então não confundam isso, tá? Bom, aqui sobre a questão Palestina, tá? O principal embate aqui vai se dar, principalmente a partir de um movimento sionista que vai se desenvolver ali, né, uma ideia de volta à Terra Prometida no final do século XIX, e aí a gente vai ter, né, a criação do Estado de Israel em 48, e a criação desse Estado, né, basicamente com aquela visão, o Ocidente, né, nesse caso aqui, Inglaterra, buscando, participando, na verdade, dessa criação do Estado de Israel, vai direcionar a criação do Estado de Israel para aquela região. Perguntaram a alguém? Não. Então, é basicamente aquela intervenção ocidental em determinadas áreas do mundo. Aqui a gente consegue perceber, a partir de determinados conflitos, né? Então, com a criação do Estado de Israel, a gente já vai ter um conflito ali pela independência, tá? A gente vai ter uma expansão à medida em que há um conflito entre, né, os árabes, né, e Israel, a gente consegue perceber uma mudança, tá, de panorama de território israelense, basicamente porque Israel ele tem uma ajuda externa muito forte, se comparada, tá, ao mundo árabe. Apesar da União Soviética participar ali de determinados pontos, ela não intervém de maneira tão intensa, tá, no conflito envolvendo a Palestina, conforme as potências ocidentais. Tá? Essa ajuda ela vai trazer para a gente ali, né, uma ideia de um fortalecimento muito grande do Estado de Israel. Tanto que hoje o Estado mais industrializado nessa região é o próprio Estado de Israel, onde a gente vai ter ali uma indústria bélica muito forte, tá? Um equipamento de defesa do território de Israel também muito forte. Então, a gente vai ter uma grande quantidade de conflitos sendo estabelecidos nessa região. E aí, é claro, é uma região de extrema tensão, tá? Por mais que não apareça nos veículos, né, de mídia ocidental esse intenso conflito, né, porque só quando ele está num ápice ali que a gente começa a veicular essas notícias,
o conflito ali ele é constante e já se tornou uma coisa cultural, ok? Então, são famílias, são gerações que estão se envolvendo nesse conflito. Então, aquele conflito, esse ódio, ele virou uma coisa cultural, tá? Não para todo mundo, é claro, mas já em boa parte, tá? Aqui a gente consegue perceber, eu trouxe uma outra imagem, né, com a expansão, né, o poder que Israel tinha dentro dessa perspectiva, onde Israel ele consegue ocupar, tá, até a península do Sinai. Então, o território de Israel vai se expandir até a península do Sinai. E a gente tem um outro destaque aqui, que é o controle das colinas, que vai se dar a partir do controle das colinas de Golã, uma área de nascente, né, de abastecimento do Rio Jordão, tá? Então aqui a gente consegue perceber, ó, né, a partir dos conflitos envolvendo Egito, envolvendo França, tá, envolvendo Inglaterra, a gente vai ter Israel participando desse conflito por conta da manutenção da sua saída para o mar, e aí a gente vai ter, a partir do apoio, Israel expandindo as suas áreas de ocupação, ocupando até a península do Sinai. Perfeito? Depois Israel devolve as terras, né, do Sinai, mas a gente tem o Estado de Israel muito maior do que, de fato, ele foi construído, principalmente a partir dessa condição desigual bélica. Bom, os Estados Unidos e o Oriente Médio, no século XXI, tá? A gente vai ter aqui, a partir dos atentados, né, de 11 de setembro de 2001, onde a gente tem a Al-Qaeda ali, né, que chamou para si a responsabilidade desses atentados, né, que assumiu participação nesses atentados, a gente vai ter uma mudança de panorama estadunidense dentro da política externa. Como assim, Juan? Bom, a gente consegue perceber que no fim da Guerra Fria, tá, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos eles têm ali uma disputa ideológica com a União Soviética. Então, o medo, né, o medo do outro, que é muito característico da política estadunidense, ele vai acabar, porque com a Guerra Fria, a União Soviética, com o fim da Guerra Fria, a União Soviética entra em colapso, então esse medo do outro ele vai se diluir em relação, né, ao socialismo. Mas com os atentados de 11 de setembro, esse medo do outro ele retoma, né, a pauta de geopolítica estadunidense. E ele vai se dar basicamente a partir da doutrina Bush e a guerra ao terror. O que é a doutrina Bush? A doutrina Bush ela vai ser criada basicamente numa ideia de legitimar determinados ataques. Ou seja, a doutrina Bush é uma ideia de ataques preventivos a qualquer grupo, a qualquer país que cause certa instabilidade ou certo medo nos Estados Unidos. Perfeito? E aí, a partir disso, a gente tem a criação do eixo do mal. O eixo do mal vai ser o Irã, tá? O Iraque e a Coreia do Norte. Quando a gente para pensar aqui, tá? No Irã, o Irã ele já tem, né, essa rivalidade, essa quebra, essa ruptura com os Estados Unidos desde a Revolução Iraniana, de 79. Tá? Então, as relações ali não são, né, muito diplomáticas. O Iraque, que por vez participou, tá, foi aliado dos Estados Unidos no conflito, né, a partir no conflito envolvendo o Irã, então na guerra Irã-Iraque, o Iraque era basicamente um representante direto dos Estados Unidos, nessa concepção virou rival estadunidense. E a gente tem a Coreia do Norte, né, país socialista. A gente vai ter, então, a partir disso, a legitimação de uma intervenção. Então, a gente tem a intervenção no Afeganistão, que vai durar, né, de 2001 a 2021, quando as tropas estadunidenses se retiram do Afeganistão. Então, a gente vai ter ali uma intervenção bélica, perfeito? Uma tentativa de reconstrução do que o Ocidente considera como, né, democracia, de governos que dialoguem principalmente com uma esfera política ocidental. Tá? Então, dentro dessa lógica, a gente vai conseguir perceber essas intervenções estadunidenses, como do Afeganistão e como a guerra do Iraque, né, que vai durar ali de 2003 a 2011. Os Estados Unidos, apesar do fim da guerra do Iraque, acabou deixando tropa, tá? Deixou um grande volume de soldados lá para treinar as tropas do Iraque.
Bom, a guerra do Iraque, basicamente, a intervenção no Afeganistão, né, foi uma intervenção ali, basicamente, a procura de membros do que se consideravam, né, terroristas à época e até hoje se considera. Tá? Lembrando que a ideia de terrorismo, também numa concepção, ela não está diretamente associada ao islamismo. Tá? Ato terrorista é um atentado de maneira geral. Quando a gente pega a Primeira Guerra Mundial, existia um ato terrorista ali, tá? Então o ato terrorista ele não está simbolizado no islamismo. E a guerra ao Iraque, ela vai se dar basicamente por quê? Porque na guerra do Iraque a gente tem uma ideia ali, os Estados Unidos, nessa percepção de ataque preventivo, né, vai apontar para a comunidade internacional que o Iraque possui armas de destruição em massa. Entretanto, essas armas nunca foram encontradas, tá? Bom, a gente tem uma grande quantidade de problemas causados por essas ocupações, sobretudo no Iraque, tá? Quando a gente tem a retirada do Saddam Hussein e essa tentativa de democratizar a política iraquiana, a gente tem uma lacuna de poder deixada ali. E é nessa lacuna de poder que um grupo, né, muito conhecido, chamado Estado Islâmico, vai começar, né, a entrar nessa relação. Então, o Estado Islâmico ele vai, basicamente, se ocupar de determinados territórios onde a gente tem ou um Estado falido ou um vazio de poder. O que é um vazio de poder? Um vazio de poder é basicamente, tá, uma ausência de governo. Então, a gente não tem ali um governo que vai conseguir fazer a administração daquele território. Tá? E um Estado falido é um Estado onde existe ali as instituições, mas essas instituições não conseguem controlar, tá, o seu território. Então, a gente tem grupos paramilitares que vão surgindo dentro dessa perspectiva, tá? Tanto do vazio de poder quanto dos estados falidos. Dentro dessa lógica, então, a gente vai ter, né, uma mobilização ali tentando conter o avanço do Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico ele vai, né, dentro desse cenário ali de tentativa de democracia, de estabelecimento de democracia no Iraque, ele vai começar a aumentar as suas áreas de ocupação no território. Tá? Aqui a gente tem uma área muito importante, né, da população curda. Tá? Qual a ideia da população curda? A gente tem, né, dentro dessa perspectiva aqui, né, um povo, uma nação que não tem um Estado consolidado. Tá? Então, aqui dentro dessa lógica, o Estado curdo ele não tem essa construção, ele não é criado de fato. Existe a possibilidade de criação do Estado curdo desde o fim da Primeira Guerra Mundial, só que, de fato, isso não acontece. E aí, a gente tem alguns pontos bem importantes dentro dessa lógica, tá? Que eu já falo para vocês. Bom, sobre a Primavera Árabe, a gente tem um início em 2010 na Tunísia. O que é a Primavera Árabe? É basicamente, né, um conjunto de levantes populares que vão debater, né, os processos democráticos que envolvem os seus países e também as condições econômicas, tá, pelas quais esses países passam. Vai começar na Tunísia, onde a gente tem um governo ali que se perpetua, tá, no poder durante muito tempo, assim como os outros países que serão atingidos por esse levante popular. Tá? E aí o início da Primavera Árabe vai basicamente se dar porque um comerciante da Tunísia ele vai ter suas mercadorias apreendidas, tá? E ele não consegue recuperar, ele vai sofrer uma repressão policial e ele não consegue recuperar essas mercadorias. Em forma de protesto, ele vai colocar fogo no próprio corpo, né? E aí ele vem a falecer. E aí em 2011 a gente tem um transbordamento desse movimento por outros países próximos, tá? Que passam pelo mesmo problema. Então a gente vai ter num contexto ali governos que vão se manter por longos períodos no poder e também condições internacionais de crise. A gente tem um cenário de crise de 2008 que vai se arrastando, né? Então alguns países começam a apresentar problemas socioeconômicos que vão se agravando e aí a gente vai ter, né, esse cenário de crise e esse levante popular. Rapidamente vai se espalhar, atingindo até o Oriente Médio, tá? Onde a gente vai ter a guerra da Síria. Tá? Na Primavera Árabe, alguns governos eles vão,
né, eles vão sair, então a gente não tem um conflito, alguns líderes de governo sairão, então a gente não tem conflito, mas, por exemplo, o caso da Síria, a gente tem o Bashar al-Assad, né, que vai responder aos protestos de maneira muito violenta, tá? Então a gente vai ter um conflito muito sério na Síria, a gente tem grupos, né, de oposição ao governo dele que vão entrar também, né, principalmente alguns grupos de ex-militares que faziam parte do governo e que vão começar a se opor a essa ação. Tá? A gente tem um grande envolvimento de agentes nesse conflito. Estados Unidos, né, por conta desse processo, a gente tem o mundo ocidental ali tentando, né, derrubar essa política local, né? Mas a gente tem a Rússia por conta, né, de um interesse no Oriente Médio. Basicamente, a Rússia vai intervir de maneira muito forte nessa região, porque é uma região que pode acabar, né, com o domínio russo sobre abastecimento energético na Europa. Então, a Rússia fica muito de olho no Oriente Médio. Tá? A gente tem os curdos. Tá? Os curdos eles são uma frente importantíssima, basicamente porque o Estado Islâmico ele vai se aproveitar dessas circunstâncias que vão ser geradas a partir da Primavera Árabe, e ele vai começar a expandir os seus territórios, tá? O seu território. E os curdos eles também são perseguidos pelo Estado Islâmico. Dentro dessa lógica aqui, a gente vai ter, por exemplo, né, Turquia, a gente vai ter alguns países armando os curdos, criando uma frente ali, e nessa frente muitas mulheres, né, lutam, elas são frente de combate, né, ao Estado Islâmico, e aí esses curdos também vão participar do conflito. Tá? Os impactos aqui, a gente vai ter um grande contingente populacional que sai da região, né, então a Síria hoje, né, apresenta um grande volume de refugiados pedindo asilo, tá? A gente tem um grande volume de deslocados sírios também, tá? Então é uma região que apresenta, é um território que apresenta uma grande quantidade de conflitos. Aqui a gente tem, né, os países que se envolveram na primavera árabe, tá? Que participaram, né, que participaram desse levante. Com relação aos curdos, a gente também tem um ponto muito importante. Os curdos, quando se armaram para enfrentar o Estado Islâmico, eles criaram, né, uma estrutura mais organizada ali de combate, principalmente à intervenção do governo turco, que persegue o povo curdo. Tá? Então, a gente também tem ali na Turquia uma intensa questão étnica, que já era, né, bem consolidada e agora se tornando muito mais tensa por conta do armamento da população curda. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.